Manual do Mundo Moderno, com Lia Bock. Bom dia, Lia! Bom dia! Eu falo bom dia, Lia, a Thaís abre um sorrisão, né? E eu já disse que todo dia eu faço a mesma coisa, mas funciona a rima, né? A rima é terrível, o poeta gosta e todo mundo gosta junto, Lia. Como eu prometi ontem, hoje eu trouxe aqui os dados sobre as mulheres eleitas para as câmaras legislativas brasileiras, né? E a gente teve um avanço, não dá para negar. Ele ainda é um pouco lento, eu diria, mas é um avanço. Para a gente ter uma ideia, pegando o Brasil todo, né, as câmaras legislativas de todos os municípios, a gente tinha o ano passado a gente tinha até 2020, né, 13,5% das câmaras ocupadas por mulheres. A partir do ano que vem, esse número sobe para 16%. É um aumento, mas ainda está longe de ser 50%, que é o que a gente sonha, né? Será que tem algum lugar do mundo que tem 50% do parlamento? Acho que não, né? Nem os escandinavos, que são bem avançados nisso, devem ter alcançado essa marca. Agora, tem um dado que é interessante. Esse foi a eleição que teve o maior aumento dos últimos anos. Porque desde 2000, a gente tem assim, um aumento de 2%. Então, esse ano teve um aumento mais significativo. Isso é uma coisa realmente para a gente comemorar. Eu conversei com a socióloga Gisele Agnelli, fundadora da ONG Vote Nelas, e ela faz essa avaliação justamente de que a gente precisa comemorar, é muito bom, mas ainda é um avanço lento, né? Assim, que pela luta que tem sido feita para que mulheres... E aí, claro, o Vote Nelas é uma ONG suprapartidária, nós estamos falando de mulheres eleitas de todos os partidos, né? E ela acha que poderia ter andado um pouquinho mais rápido, até a expectativa seria essa. Vamos falar aqui de São Paulo, ó. São Paulo teve um aumento um pouco maior, o que mostra pra gente que, muito provavelmente, né, as grandes capitais, o movimento acontece um pouco mais rápido. Em 2016, 13 mulheres foram eleitas, e agora estavam no mandato 8 continuaram lá. Em 2021, a gente vai ter 13, o que significa um crescimento de 62,5%. Quer dizer, o número é baixo, né? Representa só 23% das mulheres vereadoras, mas o crescimento é expressivo, né? A Thaís, que manja disso, pode explicar pra gente, né, Thaís? Agora, tem a impressão, Lia, Thaís, que o mais importante é se ter todas as condições de participação liberadas, né? Não exatamente se teve 49, 46, 40, ou 50, ou 60. Claro, é um feito do ponto de vista jornalístico, se tiver pontos fora da curva, e aí vale relatar. Porque o direito do ato de votar foi uma luta feminina. A mulher lutou para votar, ela quebrou paradigmas na família, na sociedade, foi na raça, uma só, depois outra, e assim vai. Quer dizer, as mulheres precisam, de fato, entender que política é fundamental e também participar. Não é se a sociedade precisa mudar. É um movimento, acho que, mútuo. Não, vocês não acham que a sociedade precisa mudar? Precisa, mas a mulher também tem que acreditar que é fundamental ela defender agendas que tenham a ver com a sociedade e com ela própria. Olha, eu fui buscar... Mas não é só as mulheres, tá? Na verdade, assim, a gente está falando de um lugar, né, que é um dos lugares mais machistas da sociedade, que é a política. Então, as mulheres estão lutando, mas elas relatam muita dificuldade de adentrar esse meio, né? Então, não é uma coisa só das mulheres perceberem, é uma questão mesmo da gente quebrar esse machismo que existe na política e que acaba reservando esse mercado aí para os homens. Olha, eu fui levantar aqui rapidamente, tem uma instituição internacional que existe há mais de 100 anos, União Interparlamentar, e o último dado que fala do ano passado, a média é de ocupação de quase 25% das mulheres nos parlamentos nacionais. Aqui no Brasil, então, nós estamos bem abaixo da média, e a Europa, por exemplo, está um pouquinho abaixo de 30%, ou seja,
tem muito caminho ainda pela frente. E sabe, Lia, que a gente fala muito aqui sobre redes sociais, seriados e tal. Eu estou tentando assistir um seriado que passa no Netflix que chama Mrs. America, que é a história da Phyllis Schlafly, é difícil falar esse sobrenome dela, que foi uma parlamentar ultraconservadora americana ali nos anos 50, e que ela era a favor... Ela era contra o feminismo, ela era antifeminista, só que ela era uma antifeminista, a Cate Blanchett, que interpreta a parlamentar e a conservadora, né? Ela era antifeminista, mas a atitude dela era exatamente contra aquilo que ela pregava, porque ela era a favor de deixar que as mulheres fossem donas de casa, que as mulheres pudessem exercer o seu direito de serem só esposas, mães. Isso é muito comum, porque o feminismo feminismo ele foi taxado nos últimos tempos como uma coisa radical, né? E aí a gente tem muitas mulheres super feministas na sua essência, né, que lutam por direitos iguais, né, que querem a igualdade, que não aceitam o machismo, mas que não gostam de serem taxadas como feministas, né? Isso é uma coisa. Outro dado interessante que a gente tem é que a gente teve 2 mulheres eleitas que estão encabeçando mandatos coletivos, né? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas isso é interessante. Isso tem sido até taxado pelos especialistas como uma nova moda na política, né? São esses mandatos coletivos. Elas estão encabeçando esses mandatos, o que é muito interessante, significa uma política mais coletiva, mais grupal, né? Menos personalizada, que leve em conta formas diferentes de pensar, formas diferentes de agir, para daí tomar uma decisão. O que eu acho bem interessante que isso está sendo comandado pelas mulheres, né? A gente teve um avanço de mulheres pretas e pardas na Câmara de São Paulo expressivo, porque a gente foi de 0 para 4, isso é muito simbólico. Mulheres brancas, a gente foi de 7 para 8, que é um crescimento menor e mais justo que a proporção de mulheres pretas e pardas seja maior, que é o mais necessário, né? E a gente teve, por exemplo, partidos que só elegeram mulheres, né? Que só entraram mulheres. Então, tem um avanço, a gente está seguindo, mas é muito importante que a gente siga conversando sobre o assunto, porque a dificuldade das mulheres na política, e elas relatam isso em todas as pesquisas que são feitas, é muito grande, tanto para conseguir verba, quanto para conseguir apoio do partido, apoio da família, para conseguir conquistar esse espaço como candidata e depois conseguir se eleger, né? A dificuldade das mulheres ainda é maior. Deixa eu só fazer uma correção aqui rapidamente. Essa deputada que eu falei aqui agora, a Phyllis Schlafly, eu não sei falar o sobrenome dela, é bem difícil. Ela atuou nos anos 70, eu errei aqui. Vai, Sidney. Mas, Lia e também Thaís, só para uma contribuição também, a série Borgen, que é muito bacana, já assisti toda ela, né? Não sei se vocês tiveram o prazer de assistir também. Tem alguns capítulos sequenciais justamente sobre a dificuldade de se constituir um governo com a presença equilibrada de homens e mulheres na Dinamarca. Quer dizer, então, como se vê, de fato, quebrar esse machismo, fez referência a Lia, ou ter uma participação feminina mais marcante, mais presencial, é uma dificuldade que se dá em vários países do planeta também. E tem aqueles muito mais atrasados do que nós. Não é um privilégio nosso, de jeito nenhum, né? Não é. Não estou dizendo isso nem para ter um caráter assim, nacional mais sossegado, não. Só para dizer que é difícil mesmo ter uma compreensão de que hoje há necessidades de mudanças mais globais, né? A Brigitte Bjorn, que é a personagem desse seriado Borgen, que é o parlamento da Dinamarca, e em algum momento lá, se não me engano, na 2ª ou 3ª temporada, ela se recusa terminantemente a debater gênero, porque ela fala, não, a minha política aqui não passa por defender gênero, mas no final das contas ela acaba tendo, com a doença da filha e tal, e ela precisando se ausentar para cuidar da família, ela acaba tendo que, de alguma forma, defender a posição das mulheres. Vale a pena assistir, né, Thaís? Vale a pena assistir, vale a pena assistir. Dá inveja, né? Dá inveja, né? Fica a dica aqui para assistir o Mrs. America, para entender como é que esse movimento conservador cresceu lá, e o Borgen, ou seja, 30 anos depois, na Dinamarca, na Escandinávia, que é considerado, né, o lugar mais desenvolvido do mundo, esse debate ainda fervendo. Essa foi a Lia Bock no Manual do Mundo Moderno, todos os dias aqui no Espaço CNN. Esse assunto é brilhar os olhos da Lia. Não estou vendo não, mas eu acho que está brilhando. Está brilhando. Até amanhã, minha querida. Até amanhã.